Olá, minhas queridas, mais uma vez nós estamos aqui para aprender da Palavra de Deus e nós fazemos isso com muita alegria, não é mesmo? Aqui na nossa classe Esther, que faz parte da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. E hoje nós vamos iniciar uma nova série de estudos, baseados, claro, na Palavra de Deus, mas vamos seguir como roteiro um livro de John MacArthur chamado Colunas do Caráter Cristão. Então, para iniciarmos essa nova série de estudos, vamos, é claro, buscar a direção do Senhor através da oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, por nós termos liberdade, Senhor, de ler a Tua Palavra, Senhor, de termos essa preciosidade na nossa mão, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por cada autor, Senhor, de livro, que tem dedicado suas vidas, Senhor, a poder olhar com maior profundidade para a Tua Palavra e poder nos ajudar, Senhor, a entendê-la e aplicar na nossa vida, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, para que nós possamos buscar, Senhor, maturidade espiritual, buscarmos santificação, Senhor, e sermos cada dia mais, Senhor, pessoas que tenham um viver que Te agrade, ó Pai. É isso que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, John MacArthur começa falando de um edifício que é considerado um dos mais belos do mundo, né, que é a Catedral de São Paulo, em Londres. E quem projetou essa catedral foi um arquiteto chamado Christopher Wren, né? E ele projetou também alguns outros edifícios talvez não tão famosos, mas um deles que ele projetou também é a prefeitura de Windsor. E ele fez esse interior da prefeitura de Windsor com algumas colunas muito grandes, assim, bonitas, né? Mas eram grandes colunas. E quando foi para que essa prefeitura fosse digamos assim, inaugurada, né? Um grupo de vereadores foi até essa prefeitura e começou a olhar e achou que o número de colunas não era adequado, que devia ter mais, né? O que é interessante é que eles não eram técnicos, né? Eles só achavam, eles não discutiam as colunas, eles só achavam que devia ter mais. E o arquiteto, então, colocou mais colunas. Só que se você for visitar essa prefeitura hoje, você vai ver que ele colocou mais 4 colunas que absolutamente não sustentam nada, né? Elas não chegam até o alto do edifício, elas estão ali de maneira realmente decorativa e sem menor função, né? Elas são meros enfeites, elas são falsas. E infelizmente, muitas igrejas hoje em dia têm construído algumas colunas decorativas também no seu projeto de igreja, né? Muitas vezes a igreja, num desejo de renovar, de ficar mais adequada aos novos tempos, né? Ela muda a adoração, a forma de adoração, ela muda a forma de administração, ela vai mexendo no seu estilo de igreja, né? Ela tira os bancos tradicionais, ela vai mudando algumas coisas que ela considera que aquilo é que vai transformar a igreja numa igreja mais eficiente, numa igreja forte, numa igreja boa. Mas, na verdade, são projetos somente para atrair as pessoas, mas que não mexem no fundamento. Na verdade, eles se preocupam mais com as sombras do que com a substância, se preocupam mais com o estilo e não com a essência do que é uma vida cristã, né? Elas se preocupam mais com o método e não com o verdadeiro significado de igreja. Por isso, a igreja, ela muitas vezes pode parecer correta, mas ela acaba tendo pouca influência na vida das pessoas. E essa tendência tem sido muito grande em relação a uma coisa muito importante, que é o ensino da palavra de Deus. Muitas igrejas, infelizmente, não têm se dedicado a olhar para a palavra de Deus, a ter a palavra de Deus, né? A ter a Bíblia
como realmente o seu fundamento. E nós louvamos a Deus porque nossa igreja tem se dedicado muito ao estudo da palavra, a entender realmente aquilo que Deus tem trazido através da sua palavra. Então, muitas igrejas, infelizmente, têm esquecido o seu principal objetivo, né? Que é simples. Como a igreja do Deus vivo, elas devem ser coluna e baluarte da verdade. É o que está lá escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A igreja ser um baluarte, uma coluna da verdade, né? Então, ao invés de ser esse baluarte, elas acabam sendo uma fachada que não oferece apoio, que não aguenta o peso da vida cotidiana, né? E acabam não sendo aquilo que Deus projetou para que efetivamente a igreja fosse. O resultado é a existência da simulação, colunas decorativas na vida do povo que terminam iludindo a uma falsa sensação de sua salvação e maturidade espiritual. Confundir, por exemplo, uma adoração animada com maturidade espiritual, né, é algo que pode acontecer com a vida de um povo que é levado através de uma organização de igreja que promove esse tipo de coisa, né? Então, a verdadeira maturidade espiritual, a salvação, vem da palavra de Deus, e é a ela que nós vamos nos dedicar nesses próximos estudos, né? Porque essas igrejas em geral, elas não atacam a questão que é primordial e verdadeira, que é a necessidade de transformar as atitudes pecaminosas do coração em novas atitudes, conforme as Escrituras. Uma vida saudável, então, para a igreja, ela começa unicamente nas atitudes espirituais adequadas dos seus membros. Então, você não vai criar uma igreja saudável, uma igreja forte, com membros, né, doentes, membros que não estão fortalecidos na sua vida espiritual. Uma igreja saudável, ela procede de uma vida espiritual saudável dos seus membros. E é isso que nós temos que ver. Então, nós vamos ver, através de 13 lições, exatamente essa essência da vida cristã, essas colunas que efetivamente devem fazer parte da nossa vida. O desejo mais sincero do apóstolo Paulo em relação às igrejas, pelo qual ele trabalhou, pelo qual ele orou tão diligentemente, era que Jesus Cristo fosse plenamente formado nas vidas daqueles a quem ele ministrava. Por isso ele diz: por quem de novo sofra as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, né? Até que realmente Cristo fosse real e fosse visível na vida de cada uma daquelas pessoas. Ele expandiu esse conceito quando ele encorajou os colossenses dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Colossenses 3:16. É no interior do crente que Deus trabalha. E é esse interior renovado que produz realmente uma igreja fortalecida e uma igreja que avança e uma igreja que trabalha para o reino de Deus, né? É quando cada um dos seus membros realmente está disposto a mudar o seu coração. Então, essas 13 colunas ou esses 13 fundamentos do caráter cristão é o que vamos percorrer, e ele ensina que todos os verdadeiros seguidores de Cristo devem possuir e desenvolver continuamente essas colunas, né? Agora, a questão crucial para que a gente viva uma vida cristã que realmente seja forte, né? Que nos leve a uma maturidade cristã, é a condição do nosso coração.
Nós não vamos falar de colunas exteriores, aparência, né? Como eu disse, coluna que não sustenta nada, que é só beleza. Mas aquilo que procede do coração é o que é realmente essencial. E o apóstolo Paulo escreve isso através de um resumo de como uma atitude piedosa se aplica nesse viver diário, que é: servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então veja que o coração, ele aparece aí 2 vezes, né? Que a gente faça as coisas na sinceridade do nosso coração e façamos de coração a vontade de Deus. O ponto, então, inicial, essa primeira coluna que nós vamos ver hoje é a fé genuína. Nós vivemos o tempo todo praticando fé, né? Uma fé natural. Nós temos fé, por exemplo, de tomar uma água e que ela não vai estar contaminada. Nós temos fé de comprar alimentos e achar que eles não estão contaminados. Nós temos fé quando a gente vai no médico e ele diz: olha, toma isso que vai ser bom, e a gente vai lá e toma. Então, nós temos fé em algumas coisas, né? Agora, isso é o que a gente chama de fé natural. Mas o que nós estamos falando aqui é da fé espiritual. E a fé espiritual o que na verdade é essa fé espiritual, né? Quando você tem fé espiritual, você aceita de bom grado ideias básicas e age com base em muitas coisas que você não entende, né? A fé, não necessariamente você vai compreender todas as coisas, mas você vai aceitar de bom grado essas ideias básicas e vai agir com base nisso, né? A fé natural, ela é inata, enquanto a fé espiritual, ela é resultado direto de um nascimento espiritual. As pessoas não têm fé espiritual se de verdade elas não tiverem nascido espiritualmente, né? Às vezes as pessoas podem até dizer: eu acredito em Deus, mas no momento da adversidade, das circunstâncias, aquela fé, né, que deposita sua esperança totalmente no Senhor, aquela fé salvadora, né, que envolve arrependimento e que envolve o resgate de Jesus, essa fé, ela só vem pelo novo nascimento. Em Efésios 2:8, Paulo nos lembra de que pela graça nós somos salvos mediante a fé e que isso não vem de nós, é um dom de Deus, né? Então, é dessa fé que nós estamos falando. Pela fé, o cristão verdadeiro crê que tudo que está na palavra de Deus é verdade, né? Que tudo que a Bíblia contém e que a Bíblia né, no sentido de palavra real de Deus, tem um grau superior de excelência sobre todos os demais escritos, de fato sobre todas as coisas que o mundo contém. Tudo que já foi escrito no mundo, né, não se sobrepõe à palavra de Deus. Nada é mais precioso, nada é mais importante do que aquilo que o Senhor Deus deixou revelado na sua palavra para nós. E o crente verdadeiro, ele crê nisso, ele tem fé nisso, e ele baseia a vida dele na palavra de Deus, né? Naquilo que realmente Deus traz para ele. Então a palavra revela a glória de Deus como ela é vista em seus vários atributos, a excelência de Cristo em sua natureza e nos ofícios que exerce e o poder e a perfeição do Espírito Santo em todas as obras em que está empenhado. Mas os principais atos da fé salvadora se relacionam em primeiro lugar a Cristo, na medida em que o crente o aceite, o receba e descanse somente nele, para a justificação, para a santificação e para a vida eterna, né? Isso tudo vem vindo através da graça de Deus. Então, nós somos justificados, né?
nós somos santificados e nós temos a garantia da vida eterna pela graça de Deus. Então, esses são os principais atos da fé salvadora e que todo cristão, todo crente em Jesus, ele tem apoiado a sua fé. A primeira, então, coluna de sustentação que o povo de Deus deve ter é a fé espiritual ou confiança em Deus. Essa atitude não crescerá, não se desenvolverá no corpo, a menos que os crentes individualmente conheçam Deus cada vez melhor. Nós passamos a confiar em Deus. Quanto mais a gente conhece esse nosso Deus, quanto mais a gente conhece toda a grandeza dele, todo o poder dele. Então, nós precisamos conhecer esse Deus para que a nossa fé cresça, né? E essa verdade ela é exemplificada em vários personagens da Bíblia, né? Moisés diz lá em Êxodo 15:2: o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Nós temos também Davi falando em Salmo 18, 1-3. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Jeremias também disse lá em Lamentações 3:24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, né? Então, nós temos aí uma série de personagens. Paulo disse, ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. 1 Timóteo 4:10. Toda a nossa esperança no Deus vivo. Olha que bonito isso, né? E João também diz que aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então, nós temos aí vários personagens que trazem esses exemplos de fé. E nós vamos ver com um pouquinho mais cuidado o exemplo de fé de Abacuque, né? Abacuque é um livro que, quando eu estava vendo aqui, eu lembrei de quando eu era adolescente, jovem, a gente tinha as corridas bíblicas, né? E quando o dirigente queria fazer a gente perder a corrida bíblica, ele falava Abacuque, porque era um livro que ninguém conseguia achar rapidinho, né? Mas Abacuque foi um profeta que ministrou no final do século 7 a.C., durante os últimos dias do poder assírio e no início do governo babilônico. Isso é cerca de 625 a 600 anos antes de Cristo. E nesse tempo, se você ler lá o primeiro capítulo de Abacuque, que é bem curtinho, é um livro curtinho, né? Vai parecer que ele está falando dos nossos dias, né? Porque a situação na época de Abacuque era de injustiça, infidelidade, né? Tudo aquilo tinha desaparecido de Judá e havia uma maldade muito grande, havia muita violência. E Abacuque, então, chega para Deus e diz, lá no começo do livro, né? Senhor, por que não respondes? Esse começo da oração de Abacuque demonstra assim, uma certa frustração, né? Parece que ele já tinha pedido tanto para Deus, né? Senhor, olha só como as coisas estão, por quê? Né? Por que não respondes? Às vezes a gente se sente assim, né? Nossa, eu estou pedindo, orando, e parece que Deus não está respondendo, porque a violência cada vez está pior, né? As doenças, as situações tristes. E Abacuque continua falando, até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa
e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida, né? Isso me faz lembrar de algumas coisas que a gente tem ouvido e vivido nos últimos tempos, né? Essa justiça torcida, as coisas que parecem injustas, né? Contendas, litígios, toda sorte de violência que acontece, né? E é interessante que ele, esperando essa resposta de Deus, de livramento tal, Deus vem para ele e dá uma outra resposta que ele talvez não esperasse não, né? Deus diz o seguinte para ele, no capítulo 2, Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, os temem. Então, era um povo que era terrível, né? Poderosos, extremamente bélicos, né? Para a guerra. E Deus diz, eu estou mandando esse povo aí, né? E a gente pode imaginar, talvez, uma reação de Abacuque dizendo, não, o que é isso? Não é o jeito de resolver a situação, né? Não é assim que eu quero, não é desse jeito, né? Mas esse dilema que Abacuque vive, de ver a violência, de pedir ao Senhor, e o Senhor responder que está mandando um povo, os caldeus, que eram terríveis, né? Não podia ser resolvido por uma sabedoria humana, né? Abacuque não tinha como saber por que Deus estaria agindo assim, não tinha como ele entender o plano de Deus naquela situação, né? E o que ele fez? Ele confiou no Deus que ele conhecia, ele confiou na sua teologia, né? Naquilo que ele sabia do seu Deus, e ele diz, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. O que a gente pode ver aí em Abacuque 1:12, né? Nessa resposta. Abacuque, ele sabiamente apela para aquilo que ele sabia ser verdadeiro a respeito de Deus. Primeiro ele vai reconhecer que Deus é um Deus eterno. Tu não és desde a eternidade, né? E um Deus que é eterno, que existe desde a eternidade, ele sabe e controla todo o universo, né? Ele sempre existiu e existirá. E o profeta também chama, né, Deus de santo. E esse termo Senhor, santo, que ele usa aí, Senhor, é uma palavra em hebraico, Adoni, que significa soberano legislador. A justiça está em Deus, né? Então, ele confia plenamente em Deus. Abacuque reconhece que Deus é santo, que ele não erra, que ele executa perfeitamente os planos dele. E embora Abacuque não compreenda o plano que Deus tem, ele é como se ele dissesse, eu vejo e aceito o que está acontecendo, né? Pela fé, ele faz isso. Então, a essência da luta de Abacuque com a definição de fé foi resolvida para ele quando Deus diz em Abacuque 2:4,
Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. A frase final desse versículo, né? O justo viverá por fé, é uma frase extremamente importante e uma das grandes máximas da Reforma, né? No século XIX, um historiador da Reforma, J.H. Melly d'Aubigny, não sei se fala assim, mas ele descreve que Martinho Lutero, ele teve, foi uma descoberta tremenda dele, Abacuque 2:4, né? E isso mudou completamente tudo, né? Ele, Lutero, iniciou a sua caminhada pela explanação dos Salmos e daí passou para a carta aos Romanos, né? Baseado nessa grande verdade de Abacuque 2:4. Então, esse historiador diz o seguinte sobre Lutero: no isolamento tranquilo de sua cela, costumava dedicar várias horas ao estudo da palavra divina, tendo essa epístola do apóstolo Paulo aberta diante dele. Certa ocasião, tendo chegado ao versículo 17 do capítulo 1, leu esta passagem do profeta Abacuque: o justo viverá por fé. Esse preceito o golpeou. Há então para o justo uma vida diferente daquela dos outros homens, e esta vida é o dom da fé. Ele recebeu essa promessa dentro do seu coração como se o próprio Deus a tivesse colocado lá, desvendando a ele o mistério da vida cristã e aumentando essa vida no seu interior. Anos mais tarde, em meio a inúmeras ocupações, né? Ele, que era um estudante na época, acaba depois ali redigindo as 95 teses e transformando tudo baseado realmente nessa frase, né? O justo viverá por fé. É a fé que justifica, né? E não obras. Como todos sabem, Lutero lutou contra a Igreja Católica no sentido do pagamento, né? Pela salvação, mostrando que é pela graça todas as coisas. Então, eu acredito que ele ouvia realmente essa frase, né? O justo viverá pela fé. A declaração de Deus a Abacuque é também usada em passagens chaves do Novo Testamento. Além desse uso que nós falamos que Lutero leu lá em Romanos 1:17, ela é citada ainda em outras duas epístolas. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, é pela fé, realmente, que o justo vive, né? Então, que é justificado. Então, no final aqui de Abacuque, nós vamos ver ele dando assim a grande expressão prática dessa fé, né? Nós vamos ver lá um trecho que é muito bonito e é conhecido, que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Né? O que é tudo isso? Naquela civilização ali, naquela sociedade completamente agrícola, né? Eles sabiam que não tinha como a figueira não florescer, não tinha como gado não existir, não tinha como a oliveira não produzir, né? Isso não iria acontecer. Mas ele diz que ainda que isso não aconteça, eu vou me alegrar no Senhor. E essa é uma expressão de fé. Não importam as circunstâncias, não importa que o meu mundo vire de cabeça para baixo, porque para eles
acontecerem todas essas coisas, a não florescer, não ter gado, tal, era virar o mundo de cabeça para baixo. Apesar disso, eu vou continuar tendo fé, eu vou continuar acreditando e me alegrando no Senhor, que é a minha fortaleza e que faz os meus pés como os da corça. E aí, John MacArthur vai falar sobre um tempo que ele sobrevoou o Alasca e ele viu como as corças se comportavam. Elas ficavam à beira acidentada e rochosa dos penhascos escarpados, calmas e tranquilas, sabendo que os seus cascos estão em segurança e a salvo, firmados no caminho. É esse tipo de confiança que Deus deu a Abacuque e que Ele dará a todos os crentes, ainda que estejamos no precipício, completamente perplexos diante de um dilema insolúvel ou uma dificuldade inevitável. O Senhor pode nos tornar em corças espirituais que caminham seguramente, não pisam em falso, sobre os lugares altos, sem medo de cair. Nenhum dos precipícios da vida é assustador demais se tivermos a atitude apropriada de confiança que Abacuque teve. Isso tudo, gente, é impossível a gente não pensar no momento que nós estamos vivendo, né? Um momento de vida virada de cabeça para baixo, né? De situações que nós nunca imaginávamos, né? Nós nunca imaginávamos ser praticamente impedidos de sair de casa por conta de uma doença, né? Escolas fechadas, a questão econômica, o emprego, o salário, o arroz caro, né? Todas essas coisas que diariamente nos sobrevêm. E aí vem um Abacuque e diz, ainda que tudo isso aconteça, eu me alegrarei no meu Senhor, que é o meu escudo, que é a minha força. E é isso que nós estamos falando, que é fé, que é confiança, que não é dizer, Senhor, muda a situação, muda o jeito que as coisas estão, faz ser diferente. Não, é dizer, apesar do jeito que as coisas estão, eu sei que tu és meu escudo, eu sei que o Senhor é minha confiança, eu sei que é no Senhor que reside toda a esperança. Então, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Você tem medo de onde seu casco está firmado? Ele está firmado no Senhor, o Senhor da eternidade, o Senhor que já sabia que ia ter coronavírus antes da gente existir, né? É esse Deus que nós confiamos e que nós sabemos que nós podemos andar com segurança, porque Ele sempre tem o melhor para nós. Ele pode ter como propósito até mesmo que a gente não sobreviva, mas que maior presente do que a eternidade? Então, no final, nós sempre ganhamos, porque nós estamos alicerçados no Senhor. E essa é a nossa confiança. A fé, ela é possível por meio de Cristo. Em Gálatas 2, 19 e 20, apóstolo Paulo dá o seu testemunho sobre a vida de fé. Ele diz, eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está simplesmente dizendo que ele e todos os demais verdadeiros crentes em Cristo vivem a vida constantemente confiando no Senhor. Não tem outro jeito, gente, da gente viver em paz nesta vida, se não for confiar no Senhor, confiar que Ele tem o melhor para nós, confiar que nós estamos realmente seguros em Suas mãos. Essa é a grande coluna, né, que nós temos. E Paulo podia dizer isso porque ele sabia que o Deus dele, segundo a sua riqueza em glória, iria suprir todas as suas necessidades. Então, a verdadeira chave para se viver uma vida de fé
são os meios divinos fornecidos pela poderosa e sempre constante presença do Salvador e Senhor Jesus Cristo que habita em nós, né? Então, a coluna fundamental, a primeira aí, é a confiança em Deus. E para terminar, nós vamos ler Romanos 5, os versos 1 a 10, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados por Deus. Muito mais agora, sendo nós justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, desculpem-me, falhou aqui. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, nós já fomos reconciliados com Deus, né? Nós, os cristãos que já se arrependeram e já pela fé que foi dada por Deus, né? O receberam como Senhor e Salvador de sua vida, nós podemos confiar plenamente que o Senhor tem o melhor para nós. Ele nos deu muitas promessas e essa é a coluna fundamental. Todos nós, firmes, com fé, confiando nesse nosso Deus maravilhoso, juntos, num corpo, faremos realmente e teremos efetivamente uma igreja, né, forte, uma igreja que avança, uma igreja que vai longe, né, proclamando realmente a verdade de Deus. Então, que cada um de nós desenvolva a sua fé, que essa semana e todas as outras sejam de crescimento da confiança que você tem no Senhor Jesus. Amém? Uma excelente semana a todos. Que Deus abençoe.